O que faz um corretor ambiental? Você já ouviu falar desse termo, corretor ambiental? Normalmente as pessoas conhecem o corretor imobiliário. Mas o que faz um corretor? Um corretor vende alguma coisa e ganha comissão, né? Essa coisa normalmente não pertence a ele. Pode ser que ele se envolva na compra desse negócio, acabe comprando e depois vendendo a um preço maior e aí ele vai ter um lucro, mas aí deixa de ser corretor. O fato é que o corretor ganha comissão vendendo produtos que não são deles. Você sabia que existe também algo relacionado a isso na área de resíduos sólidos? É o chamado corretor ambiental, justamente isso. Bom, seja bem-vindo. Meu nome é Gleison, eu sou especialista em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos. E agora eu vou te falar mais um desses negócios aí, que é a questão da corretagem ambiental. Pense na seguinte situação. Normalmente, o que acontece, por exemplo, no Brasil e em outros mercados da África, até mesmo na Europa, de países de segundo mundo, né, o que acontece? A pessoa tem ali um determinado lixão, vai lá catar e depois ela pega e vai vender isso daí para alguém que ela conhece, normalmente um atravessador. Essa pessoa tem uma dificuldade que é ela não consegue enxergar além do atravessador, ela não sabe o que tem além, depois do atravessador, para quem o atravessador vende. E o que acontece? O atravessador conhece talvez uma ou duas situações aí, pode ser numa indústria, ou então uma indústria de reciclagem, alguma outra coisa em que ele vende esse material. Então o que ele faz? Ele pega lá com essas pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre vendas, e aí vende para esse camarada. Funciona, né, atravessando ali, fazendo aquela ponte, que é uma coisa também necessária, apesar de ser uma figura muitas vezes até odiada pelos catadores, mas é uma figura necessária também para esse processo, porque senão os catadores não chegariam lá do outro lado do trabalho, né, digamos assim. Agora, pense na seguinte situação, nesse caso aí está sendo explorado só a questão dos resíduos que estão disponibilizados ali em lixões, né, em áreas que têm acesso. Um aterro sanitário não poderia fazer isso porque não tem acesso, então teria que ser um lixão, alguma coisa assim. Mas qual seria a situação ideal de se trabalhar com compra e venda de resíduos, né? O que você precisaria? Você precisa do quê? De um material limpo, de um material puro, sem estar misturado ali com nenhuma outra coisa. Resíduo orgânico aí é tabu, se você trabalha com papel, está misturado com resíduo orgânico, já perdeu. Então você precisa de um material puro, limpo. E precisa de um material em quantidade para viabilizar a sua ação de pegar aquele material ali, né, e vender. Só que na maior parte das pessoas, essa informação ela está que estaria esse material onde está? Está lá no lixão e não está lá. Aí é que está, não está no lixão. O que mais vale não está no lixão, ele está fora do lixão. Onde é que ele está? Ele está diretamente na fonte geradora, que são o quê? Os domicílios e as empresas. O problema é por onde começar. Nos domicílios você pode simplesmente chegar lá e bater, tem alguém em casa, eu queria olhar o seu lixo para ver o que eu posso pegar daí e tal. Fica uma situação meio estranha, né? E nas empresas? Nas empresas, se você não tiver um argumento, você não entra lá. Você vai, passei aqui para dar uma olhada no seu lixo, também não vai funcionar. Mas você sabe que lá dentro tem um material que você pode vender. E aí começa uma estratégia que só a gente está fazendo aqui no Virapuru, só a gente aqui do Portal Resíduos Sólidos, Portal do Biogás está fazendo, que é oferecer um serviço especializado para essa empresa. E o serviço seria, então, a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Fatalmente, você tem que ser o quê? Um profissional da área de gerenciamento de resíduos sólidos. O que o mercado está fazendo até agora? O mercado, a maior parte das empresas estão qualificando pessoas para elaborarem um documento chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Por que eu vou falar assim, documento? Porque a maior parte das pessoas que aprendem a fazer isso, elas não têm uma visão estratégica, não têm uma visão mais global sobre a economia do setor de resíduos, a dinâmica do setor de resíduos, e acabam se limitando somente a fazer um documento. Aquele documento é necessário, mas mais do que o documento é a visão empreendedora por trás, ou que envolve toda essa questão de gerenciamento de resíduos sólidos. Por exemplo, você já pensou em fazer um programa de educação ambiental dentro desse documento
que vai lhe permitir ter um contrato de longo prazo com essa empresa, que a cada 3 meses você vai lá e faz um workshop de educação ambiental. Você já pensou nisso? Pois é, muita gente não pensa nessas coisas. Por quê? Porque está muito concentrada no documento. Ela só pensa no documento como documento, ela vai lá e depois você pode tirar a licença ambiental e aí vai funcionar e eu fiz o meu trabalho e vou ganhar um determinado valor lá e fiz o meu trabalho. Só que além dessa dica que eu dei aqui para você agora, meu amigo, minha amiga, tem muito mais coisas aí por trás disso. Tem alguns caminhos para você trabalhar como corretor ambiental, tem alguns caminhos para você abrir uma usina de reciclagem ou fazer parceria com uma usina de reciclagem, para usina de triagem, biodigestor, usina de compostagem, tá? Uma série, empresa de limpeza, é um monte de coisa que está envolvido, que a partir do trabalho de gerenciamento de resíduos sólidos você começa a entender toda a dinâmica desse mercado. É muito bacana aí no setor das empresas, tá? Então, nós temos um treinamento que cobre tudo isso aí, que é o treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos. Ele se difere de um curso de elaboração de plano porque ele não é só isso. O profissional de gerenciamento ele tem que saber, no mínimo, é o beabá dele, saber elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Pensando nisso, o treinamento também inclui isso, né, na sua primeira parte ali. Depois que a pessoa entende como fazer aquilo, como cumprir a lei, conhecendo tecnologias, como cumprir a lei, aí a gente vai explorar mais intensivamente essa questão de negócios, como fazer negócios com isso. E aí você tem a legislação, você tem a parte social, a parte tecnológica e também a parte de negócios. Isso ninguém está fazendo no mercado, meu caro. Claro, a partir de agora vão começar a imitar a gente e falar alguma coisa sobre isso, mas eu estou falando para vocês de negócios que são baseados em negócios que acontecem aqui na Europa, mais especificamente aqui na Alemanha, de onde o centro de treinamento Virapuru é. Então são negócios praticados aqui em um mercado muito concorrente, que não tem tempo nem espaço para má eficiência, tem que ter uma eficiência muito grande, e aí adaptados também às situações de mercado, como por exemplo no Brasil, em Angola, em Moçambique e alguns outros países assim. Pense uma coisa, as leis que são desenvolvidas agora são todas baseadas em leis de primeiro mundo. É o caso da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, a Lei 12.305 de 2010, que é baseada na legislação europeia. Se você comparar as duas, você vai ver muita similaridade. Tudo bem? E aí você pensa uma outra coisa. Como é? Você olha no mercado e vê um monte de gente tentando fazer a mesma coisa para cumprir a lei. Não consegue. Como é que alguém pode cumprir uma lei de primeiro mundo se ela trabalha com soluções de terceiro mundo? Não funciona, minha gente. Simplesmente não funciona. Para resolver problemas de leis de primeiro mundo, você tem que ter soluções de primeiro mundo. E essas soluções, essas metodologias, muitas vezes não são nem tecnologias. Elas estão sendo passadas a você através desse treinamento aí no centro de treinamento do Virapuru. Treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos. Ao seu alcance, e é o conhecimento que você precisa para ser alguém diferenciado no mercado e trabalhar como corretor ambiental. A grande sacada aqui para finalizar o vídeo é o seguinte: se você trabalha com a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos, você é a pessoa que vai ser responsável ou vai orientar, vai sugerir a destinação final ambientalmente adequada de resíduos. E aqui começa o seu trabalho de empreendedor. Percebe? Essa é a grande dica. Você pode então ganhar dinheiro vendendo resíduos sólidos gerados nas empresas e ganhar comissão com isso. Como funciona? Dá uma olhada lá no nosso treinamento e eu espero você lá. Um grande abraço e até a próxima.